Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens que te ajudem no seu crescimento espiritual e que te ajudem também a crescer tanto na graça quanto no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta, que você fizesse as anotações necessárias com relação aos textos que forem citados, com relação à palavra que for ministrada, que tudo aquilo que te chamar atenção você possa estar anotando para depois, né, futuramente, você estar se aprofundando aí nesse conhecimento, indo buscar, né, na palavra de Deus um aprofundamento dos princípios que forem ensinados e que tudo isso, esse tempo que nós vamos estudar, ele venha a ser um tempo proveitoso para a sua vida, de forma que ela também seja aplicável no seu dia a dia e seja útil aí para que você possa viver uma vida cristã que seja agradável ao nosso Deus. Amém? Antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração. Tudo aquilo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem para a glória do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelo fato de podermos estudar a tua palavra, de podermos estar conhecendo um pouco mais a respeito daquilo que o Senhor deixou registrado para o nosso crescimento, para que nós possamos desenvolver um relacionamento contigo. E espero, Pai, que esse tempo que vamos dedicar a ti, estudando, falando um pouco do seu evangelho, que seja um tempo proveitoso tanto para mim como também para as vidas que vierem a assistir esse vídeo, e que em todas as coisas, acima de tudo, que o teu nome venha a ser glorificado. É segundo a tua graça, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Bom, o tema que nós vamos falar a respeito do nosso estudo de hoje é o novo nascimento, né? E o texto que nós vamos estar meditando em cima desse tema está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 até o 7, tá bom? Então a gente vai ler esse texto, né? Vamos ler em partes, como nós temos feito nos vídeos anteriores, vocês já estão acostumados, e vamos tentar retirar os princípios para que nós possamos entender o porquê é necessário o novo nascimento e também o que é o novo nascimento, a fim de que a nossa experiência ela seja uma experiência viva e verdadeira e que nós não ouçamos apenas a respeito das coisas de Deus, mas que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém? Dito isso, vamos ler aqui a palavra, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 até o 3 agora. Vai dizer o seguinte: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então vamos dar uma paradinha aqui, vamos estar, vamos estar lendo um pouquinho a respeito disso, né? Primeiramente, a gente percebe aqui que Jesus ele estava num lugar tranquilo, né? E de repente veio um homem ali falar com ele que se chamava Nicodemos. Esse homem ele era um dos principais dos judeus, uma liderança religiosa ali. Ele estava fazendo parte do grupo dos fariseus, que também era um grupo muito respeitado ali dentro dos judeus, né? Um grupo ali que tinha o respeito, fazia parte da liderança, tinha ali muito respeito diante do povo, mas também eles foram grandes opositores de Jesus ao longo do seu ministério, ao longo de sua jornada. Mas, porém, esse Nicodemos ele não era assim. Ele estava realmente interessado em saber mais de Deus, em entender um pouco melhor a respeito daquilo que Jesus estava pregando. Ele já vinha observando os sinais que Jesus estava fazendo. Ele cita aqui durante a sua fala, né? Então ele era uma pessoa que se aproximou de Deus, né? Se aproximou de Jesus ali para tentar entender um pouco melhor a respeito do Evangelho e da salvação proposta por Jesus. E essa é uma atitude que é extremamente louvável, né? Que ela pode realmente ser absorvida pelas nossas vidas. Tudo que nós ouvimos falar a respeito do Evangelho, tudo aquilo que nós ouvimos falar a respeito da salvação e dos ensinos bíblicos, nós devemos realmente nos aproximar, devemos realmente ouvir para que depois nós possamos comparar com a palavra de Deus, depois que nós possamos estudar e chegar às nossas conclusões baseado naquilo que está escrito,
para que possamos crescer espiritualmente. E Nicodemos, embora ele fosse um grande conhecedor da palavra, fosse um mestre em Israel também, né, fosse uma pessoa extremamente habilidosa no manipular da palavra de Deus, ao ouvir, né, o que Jesus tinha a dizer, ou ao ouvir o que Jesus estava pregando, ele quis saber mais e foi lá ouvir ao vivo. Não ficou somente, né, naquela especulação a respeito da vida de Jesus, mas ele foi conhecê-lo de verdade. A especulação era sempre uma coisa muito ruim, né? Ah, ouvi dizer que fulano de tal não é de Deus. Ouvi dizer que tem um profeta que está falando em nome do Senhor. Ouvi dizer, né? Então, esse ouvir dizer não é uma experiência verdadeira, não é algo que realmente a gente deva dar muita atenção. Mas a partir do momento que nós nos interessamos por algum assunto, a gente deve ir de fato ver o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, qual é a lógica, qual é a coerência e principalmente depois ir na palavra de Deus e estar ali confrontando aquele assunto, vendo que se realmente os textos estão dentro dos seus devidos contextos, se a coisa ela tem uma liga, para que nós possamos absorver, né? Ouvir de tudo e reter aquilo que é bom, até mesmo como a gente tem falado em outros vídeos, né? A gente fala que esse é sempre um conselho muito prático, nós devemos ouvir de tudo e reter aquilo que for bom. E Nicodemos, ele vai lá falar com Jesus, né, tendo essa atitude. Na sequência aqui, a gente vê que Nicodemos ele fala algumas coisas. Primeiramente, ele fala: "Tu és mestre vindo da parte de Deus", né? Ou seja, ele reconhece que Jesus é diferenciado. Ele não era alguém um qualquer que estava ali falando da palavra de Deus, né, ou tentando falar alguma coisa. Ele não era uma pessoa que não tinha entendimento daquilo que estava fazendo. Ele não era uma pessoa sem conhecimento, né? Talvez ele não tivesse o conhecimento formal ali juntamente com os fariseus, juntamente com os sacerdotes, mas certamente Jesus ele tinha muito conhecimento bíblico, muito conhecimento teológico, né, com relação àquilo que tinha como escrituras na época, porque tanto é que ele explica com muita profundidade, né? Jesus ele cita trechos inteiros das escrituras muitas vezes, né? Então é muito importante que a gente saiba que ele tinha esse conhecimento, né? Não é uma coisa assim que vinha do nada. Ele fez a parte dele, ele estudou e ali, juntamente com o Espírito Santo fluindo através da vida dele, ele soltava com muita sabedoria o conhecimento que ele tinha até ali, né? O ensinamento dele se tornava sobrenatural por conta disso. Era o conhecimento natural, juntamente com a sabedoria sobrenatural, e ali tinha esse efeito todo que Jesus ele trouxe para aquelas vidas. Então, Nicodemos, ao ouvir, ele sabia disso. Ele fala: "Tu és um mestre vindo da parte de Deus". E ele fala uma outra coisa que é muito importante, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, uma outra coisa também que validava o ensinamento sobrenatural de Jesus não era somente o seu poder de argumentação, não era somente a sua inteligência, não era só seu poder de comunicação ali que fazia dele um mestre exemplar, mas principalmente o fluir sobrenatural do mover de Deus sobre a vida de Jesus, que fazia que validava todo aquele conhecimento, toda aquela argumentação que ele estava trazendo. Então, muitas vezes era um milagre, muitas vezes era o paralítico que voltava a andar, o cego que voltava a enxergar, eram os pães que se multiplicavam, a água que se transformava em vinho. Foram tantos milagres ao longo da vida de Jesus que tudo isso trouxe também validação para aquilo que ele estava falando. E Nicodemos ele fala isso: olha, você só consegue fazer essas coisas porque Deus é contigo, né? Ou seja, Nicodemos ele estava reconhecendo que também havia algo a mais, né? Então por isso que ele foi buscar ali a presença de Jesus. Então, o sobrenatural se manifestando na vida de alguém, ela é até normal, né? Deus ele realmente pode se manifestar no sobrenatural, mas o sobrenatural nem sempre ele nos mostra que é somente Deus que opera. A gente sabe que o inimigo também tem esse poder de operar no sobrenatural. E como é que nós reconhecemos a atuação de Deus e a atuação do inimigo? Existe uma forma bem clara ali para a gente reconhecer. Porque toda a atuação de Deus, ela vai glorificar a Deus, né? Ela sempre vai trazer ali glória para Jesus, sempre vai trazer glória para Deus e sempre vai conduzir as pessoas que estão recebendo o milagre ou que estão vendo aquele milagre a um processo de conversão, a um processo de salvação e a um compromisso com Deus, seja no início de compromisso, ou seja, no aprofundar desse compromisso, né? Então, o efeito que isso vai ter, o fruto que isso vai gerar, vai ser um fruto de justiça que vai conduzir pessoas a Deus.
Já o mover do inimigo, não. O inimigo, ele quer trazer distração. Ele pode até trazer uma cura, trazer uma restauração, mas nunca isso vai glorificar Deus, nunca isso vai trazer, né, a glória ali para as coisas de Deus, vai fazer com que as pessoas se aprofundem no relacionamento com Ele. Muitas vezes, muito pelo contrário, elas vão se afastar de Deus, elas vão ficar presas, às vezes, em um homem, elas vão ficar presas, às vezes, em uma determinada denominação de igreja, ou a um determinado grupo ali, ou a um tipo de campanha, ou alguma coisa que esteja acontecendo. E isso é uma situação onde a gente vê que não é Deus que está sendo glorificado, não é ali o mover que está conduzindo as pessoas a Deus e a salvação, a um compromisso, a uma mudança de vida, mas muitas vezes é permanecer do jeito que está, não precisa de mudança, não precisa de arrependimento, não precisa de nenhum tipo de conversão, basta simplesmente que a pessoa participe daquilo, receba e permaneça naquele lugar, ou seja, gera-se ali uma prisão, gera-se ali um engano, né? Então é muito importante que a gente saiba, o inimigo se manifesta, Deus ele também se manifesta, só que os milagres de Deus, eles sempre vão levar a pessoa à salvação e à vida eterna. O que nós devemos aprender, porque algumas pessoas questionam, mas por que o diabo vai fazer uma cura, né? Por que o diabo vai abençoar uma pessoa, vai abrir uma porta de emprego? Por que ele vai fazer essas coisas? Né? O diabo ficou bonzinho agora? Não é isso. O que nós devemos pensar é que tanto Deus como também o diabo, eles sempre estão pensando no pensamento futuro, no destino final, para onde aquilo vai conduzir. O objetivo de Deus é que todos, né, todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus ele vai trazer a verdade que liberta à tona, que é Jesus Cristo, e através de tudo que acontece ao redor dessa verdade, as pessoas elas vão ser conduzidas à salvação, para que no final das suas jornadas elas possam adentrar no reino dos céus e receber a vida eterna. Já o diabo não. O diabo ele está condenado, o diabo ele não tem mais chance de arrependimento, ele vai para o inferno, ele vai ali para o caminho de condenação, só que ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. E para ele não importa se ele está levando uma pessoa em sofrimento, se ele está levando uma pessoa que esteja feliz com a sua vida, o importante é que ela se afaste de Deus e chegue a Ele. Então, por isso que o manifestar sobrenatural da parte do inimigo, ela sempre vai prender a pessoa em algum tipo de idolatria, algum tipo de situação de pecado ou de constrangimento que leve ela, afaste ela da presença de Deus, para que conduza essa pessoa ao inferno e à perdição no final da sua jornada. Então, essas são as diferenças, né? Não é que o diabo ficou bonzinho, ele fez uma coisa aparentemente boa naquele momento, mas pensando na destruição daquela vida no futuro. Então não existe ali uma bondade do diabo, mas sim uma prisão para que a pessoa possa ir até mesmo feliz e enganada para o inferno. Então a gente tem que tomar um cuidadinho com isso aí, para que nós tenhamos o discernimento pleno a respeito daquilo que é sobrenatural da parte de Deus e aquilo que não é. Né? Esse foi um pequeno parênteses que não fazia parte aqui desse estudo, mas amém, né? Fica aí com o conhecimento. Futuramente, à medida que nós formos avançando nos nossos estudos, a gente vai falar com um pouquinho mais de profundidade sobre esse assunto. Amém? Bom, dito isso, né, a gente vai aqui na sequência na resposta de Jesus. Né? Jesus ele ouviu, né, Nicodemos falando, não, tu és mestre sobre Israel, ninguém pode fazer essas coisas a não ser ao Senhor. Mas Jesus ele dá uma resposta ali que parece uma mudança radical de assunto. Ele fala, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ele trouxe uma mudança, né? Ele não ficou naquele negócio, é verdade, né? Eu sou mestre mesmo, né? Eu sou, né, desenvolvendo uma conversa improdutiva. Ele viu a necessidade que Nicodemos tinha e já foi na lata, né? Ele já foi direto ao ponto. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que Jesus ele queria dizer com isso, né? Primeiramente, a experiência cristã ela não é uma experiência intelectual e muito menos emocional. Não é uma questão da pessoa trazer um grande conhecimento, uma grande sabedoria, né, através de um grande mestre como foi Jesus, que é realmente o mestre, como Nicodemos falou. Não era o objetivo dele trazer isso para que nós, através da intelectualidade, pudéssemos entender e falar, nossa, é verdade, é uma grande sabedoria seguir pela vida cristã. Então, eu vou adotar essa sabedoria, esse conhecimento para mim e vou procurar aplicá-la na minha vida.
Não, não é isso, né? Se converter ao Evangelho de Cristo não é ter uma experiência intelectual. E muito menos emocional. De repente, Jesus falando, não, Jesus é bom, ele tem coisas boas para a sua vida, vinde a mim, né, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, como ele fala lá em Mateus 11:28. Muitas vezes a gente está passando por uma luta, por uma dificuldade, vem essa palavra de consolo através do Evangelho, através da salvação, e a gente, através da emoção, fala, nossa, eu quero isso para a minha vida, eu realmente quero estar na presença de Deus, porque Ele me ama, Ele quer coisas boas para mim, e aí a pessoa ela vai numa experiência emocional seguir pelo caminho de Jesus. Não é isso também. Claro que Jesus tem coisas boas, Jesus ele tem cuidado, tem proteção, tem bênção, tem alegria, tem paz para a nossa vida, tudo isso faz parte do caminhar com Ele. Mas não é isso o propósito do Evangelho, não é isso o propósito de nós estarmos na presença de Deus, né? Isso é uma consequência de nós caminharmos com Jesus. O estarmos na presença de Deus significa que nós, né, como nós explicamos em vídeos anteriores, como nós explicamos também na aula que nós tivemos no domingo, é viver, né, uma experiência realmente de arrependimento, uma experiência de mudança de vida, e o novo nascimento é essa questão dessa experiência, ela realmente se tornar sobrenatural. Nós somos constituídos, por exemplo, né, dando uma breve explicação agora, nós vamos nos aprofundar nesses assuntos mais para frente, bem mais para frente, por sinal, mas dando uma pinceladinha, nós somos constituídos de três coisas. Espírito, nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ou seja, né, o nosso corpo físico ele interage com o mundo através dos nossos cinco sentidos. A nossa alma ela é constituída da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. A mente, a capacidade de raciocínio, a vontade, a capacidade de decisão e as emoções, a capacidade de sentimento. Tudo isso conjuntamente forma a nossa alma, forma no mais profundo do nosso interior e também a nossa individualidade. Ninguém é igual a ninguém, né? E o nosso espírito é aquilo que se liga com o mundo espiritual, é aquilo que faz termos a percepção a respeito das coisas que estão acontecendo à nossa volta, faz com que nós tenhamos a percepção das coisas de Deus e também o discernimento com relação às coisas do inimigo. Tudo isso vem através do espírito. A grande questão é que o nosso espírito está como morto por conta do pecado. Lá no começo, em Gênesis, Deus fala, né, que nós certamente fala que quando o primeiro casal comesse do fruto proibido, eles certamente morreriam. E a morte primeira que aconteceu foi a morte espiritual, separação de Deus. E aí depois veio a morte emocional e por fim a morte física, né? Tudo se consolidou ali na morte completa do ser, do ser, né? Então essa é a grande questão. Nós estamos separados, nosso espírito é como morto. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós temos uma aliança baseada na fé e no arrependimento, o que acontece? Essa aliança que nós firmamos com Jesus faz com que o nosso espírito ele seja revivido pelo Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele vindo de encontro à nossa vida, ao nosso ser, faz com que nós vivamos essa experiência do novo nascimento, e aí, a partir desse momento, a gente pode ter percepção a respeito das coisas sobrenaturais, percepção a respeito da presença de Deus, percepção a respeito das coisas ali, do entendimento da palavra. Quantas vezes a gente lê a palavra e não entende nada, não é verdade? Isso não é falta de capacidade intelectual, é porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, é necessário que eu tenha experiência com Jesus para poder ter um entendimento da palavra. E também tem a situação de nós termos a presença do inimigo também, né? O inimigo, às vezes, ele está nos rondando e, através do discernimento espiritual, nós conseguimos sentir essa atuação sobre as nossas vidas para que nós possamos nos posicionar em oração e repreender todo o mal sobre a nossa vida ou sobre a situação ali que precisa da nossa intervenção em oração. Então, é muito importante que a gente tenha experiência verdadeira, né? Como eu disse, não uma experiência intelectual ou emocional, mas sim essa experiência espiritual de novo nascimento. E esse é o ponto importante. Quem não tem essa experiência, esse não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus está falando. Quem não vive uma aliança vive verdadeira com ele, não pode ver o reino de Deus. Então não é eu entrar para uma religião que vai me salvar, mas sim eu ter uma aliança viva com Jesus que está vivo e ele vai me dar essa experiência para que eu realmente, né, tenha um caminhar juntamente com ele. Então, esse é um ponto aí para a gente estar meditando a respeito da palavra, anotando e estudando, tá bom? Na sequência do texto, nós vamos ler o seguinte, lá do versículo 4 até o 7 agora. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho?
Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha que interessante, né? Aqui a gente vai ver aqui Nicodemos, ele ficou em dúvida, né? Falando, que conversa é essa de nascer de novo, né? Lembrando que ele é o mestre de Israel, ele tinha um conhecimento profundo ali da Bíblia, né? Pelo menos do Antigo Testamento, que era o que tinha até aquela época. Ele conhecia bastante a respeito dos princípios espirituais, só que ele não entendeu aquilo que Jesus está falando. Ele falou, não, como é que pode ser isso, né? Um homem velho volta para o ventre da mãe e nasce de novo. Ele não entendeu essa situação do novo nascimento ser uma questão espiritual. E faz parte, né? As coisas espirituais, como eu disse, elas se discernem espiritualmente. Ele estava tentando entender com a sua intelectualidade. Então, é uma coisa que está além do nosso intelecto, é necessário que nós realmente tenhamos a revelação do alto e a experiência do alto para que o nosso entendimento seja aberto, para que possamos compreender as escrituras e os princípios espirituais nela revelados. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto aqui, nós vendo a resposta de Jesus, né? Ele fala duas coisas aqui. O que é nascido da carne é carne, né? O que é nascido do espírito é espírito. Então ele fala que é importante que nós nasçamos primeiramente da água e do espírito, que significa através, né, do aceitar a Jesus, através do descer as águas do batismo. A partir do momento que nós descemos as águas do batismo, nós consolidamos ali a nossa aliança com Jesus. Ele fala lá em Marcos capítulo 16, do 15 em diante, que quem crer e for batizado será salvo, ou seja, eu preciso crer, acreditar no evangelho da salvação e depois ser batizado. E a partir do momento que eu fui batizado, eu levanto das águas, quando eu saio das águas, eu saio vivendo essa experiência. Morri para o mundo e agora estou vivendo para Deus. Isso tem um simbolismo muito forte, mas ao mesmo tempo tem uma situação que no mundo espiritual faz uma grande diferença, né? Naquele momento eu realmente sou marcado como tendo uma aliança com Jesus e ali eu começo a caminhar com ele. Então, o batismo nas águas ele é importante. E a questão nascer das águas, ou seja, né, morrer e nascer de novo. E depois nascer do Espírito, significa a questão do nascer, do novo nascimento baseado no Espírito Santo. É o Espírito Santo atuando sobre a nossa vida, fazendo toda aquela situação que eu falei agora há pouco, né? Ele vem e faz com que o nosso espírito, o espírito humano, ele seja revivido. E a partir do momento que esse espírito humano é revivido, nós podemos ali ter uma experiência viva e pessoal com Deus, podemos agora começar a sentir a sua presença, podemos agora ter o discernimento da palavra, podemos agora orar e ter a certeza que nós estamos sendo ouvidos, ver as respostas das nossas orações e podemos ter uma vida, né, uma vida reta, uma vida digna diante do Senhor, onde inicia-se um processo de santificação contínuo, nós vamos sendo trabalhados todos os dias, tirando coisas ruins que não agregam na nossa vida e que desagradam a Deus, e coisas boas elas vão sendo acrescentadas, coisas que vão nos deixar plenos, coisas que vão fazer com que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas e coisas também que vão fazer com que Deus ele se agrade de nós durante a nossa caminhada. Então, tudo isso vem através dessa experiência de novo nascimento. Eu preciso nascer da água, através do cumprimento daquilo que Deus determinou na sua palavra, e do Espírito, através da experiência espiritual viva e verdadeira que eu tenho que viver para que o novo nascimento se consolide sobre a minha vida. Então, esse é um ponto importante, né? Outro ponto que ele fala, né, que eu estava mencionando, até me adiantando um pouco, é o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, né, quem nasce da carne nasceu de forma natural, de forma humana, como todos nós viemos a esse mundo, né? Nascemos de forma natural, somos carne, somos humanos, estamos dentro desse meio natural. Ou seja, temos uma vida que ela vai se encerrar em algum momento e que, né, é o destino de todas as pessoas. Porém, aquele que nasce do Espírito é Espírito, né? Ou seja, o que nasce do Espírito com E maiúsculo, do Espírito Santo, ele se torna Espírito no sentido de se tornar espiritual. Paulo ele fala, né, sobre essa questão que nós devemos deixar de ser carnais para nos tornarmos espirituais. O carnal é o que se movimenta de acordo com
os desejos desse mundo. Ah, eu desejo comer, eu vou lá e encho a barriga de um monte de coisa, né? E às vezes até entrando numa gula, eu desejo beber, eu vou lá e bebo para tentar afogar alguma mágoa, para tentar ter um momento de prazer. Eu desejo ali sexo, desejo um monte de coisa, eu vou e satisfaço os desejos da minha carne, os desejos humanos, né? Os desejos que me dão prazer, mas que na maior parte das vezes, maioria absoluta das vezes, acabam caindo no pecado. Porque tudo que muitas vezes me dá prazer carnal, muitas vezes está me afastando de Deus, né? Então a carne quer algumas coisas, mas o espírito vai querer outras, vai iniciar-se uma guerra que nós vamos falar posteriormente em outro momento, né? Da guerra espiritual, carne versus espírito na nossa vida. Mas nós devemos deixar esses desejos de lado para começarmos a ser espirituais, ou seja, atender aos desejos de Deus na nossa vida, né? O desejo de Deus é ter relacionamento conosco, então nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, nós vamos jejuar, nós vamos à igreja, vamos ter comunhão com outros irmãos. Tudo isso é o espírito que deseja. A carne às vezes não deseja nada disso, né? Deseja televisão, deseja perder tempo nas redes sociais, deseja ficar dormindo até tarde, deseja fazer um monte de coisa que não prazer a ela. Então, essa vai ser a guerra que nós estávamos falando, carne versus espírito. Se eu satisfazer os desejos do meu espírito, o que vai acontecer? Estou sendo um homem espiritual. Agora, se eu satisfizer os desejos da carne, vou estar sendo um homem carnal. Mesmo tendo aliança com Jesus, eu posso me tornar um crente carnal, né? Fazendo somente coisas da carne e, consequentemente, isso vai me afastar dos caminhos do Senhor. Então, é muito importante que eu tenha essa questão sobre a minha vida, né? Que eu, nascendo da carne, eu sou carne. Mas uma vez que eu nasço do Espírito Santo, eu vou me tornar espírito. Eu vou buscar as coisas espirituais, vou buscar as coisas que agradam a Deus e vou buscar ter uma experiência genuína com o Senhor, de forma que ela seja crescente, seja contínua e faça com que eu esteja, né, também crescendo tanto na graça quanto no conhecimento que há nele. Então, esse é um ponto, né, que nós devemos estar ali estudando, tá bom? Então, aí no final, no verso 7, ele fala: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ou seja, eu tenho que viver a experiência do novo nascimento e você também tem que viver essa experiência caso não tenha vivido ainda. Uma vez vivida, é só nós nos desenvolvermos, né? Assim como uma criança que nasce, ela vai se desenvolvendo, né? Vira bebê, depois vira criança, adolescente, adulto e vai se desenvolvendo até chegar à maturidade, né? Então, tudo isso ele vai fazer parte do crescimento carnal. Espiritualmente também, nós nascemos como bebês na fé, mas vamos nos desenvolvendo até chegarmos à maturidade espiritual, no conhecimento pleno ali da presença de Deus sobre a nossa vida. Então isso é muito importante, que a gente continue se desenvolvendo, continue crescendo e tendo essa experiência com o Senhor. Tá bom? Bom, então esse foi o nosso estudo de hoje, né? Amanhã, se Deus quiser, nós temos mais um. Espero que esses estudos estejam sendo bênção para a sua vida e estejam te ajudando a crescer aí na graça e no conhecimento, como nós falamos no início do vídeo, que é o objetivo desses estudos, tá bem? Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, né? Para que mais pessoas elas possam estar ali ouvindo a palavra de Deus, que elas possam também ser abençoadas com a ministração da palavra. Clica no sininho aí para que você possa receber as notificações toda vez que sair um vídeo novo no canal e visite as nossas redes sociais, né? Visite o nosso site. Nosso site é www.auxiliobiblico.com. As nossas redes sociais nós temos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Tudo isso /Auxílio Bíblico, tá bom? Deus abençoe a sua vida, os links vão estar na descrição. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, tenha aí um excelente restante de dia na presença do nosso Deus. Amém?